Olá e sejam muito bem-vindos ao Pod Café, um podcast em que eu, Vitória, chamo sempre um amigo, um conhecido, alguém que tem uma história muito boa pra contar ou que tem umas inspirações iguais às minhas pra gente dividir esse espaço e trocar uma ideia. Este é o último episódio da primeira temporada, o que me deixa um pouco já nostálgica, apesar de terem sido só 5 episódios, mas eu fico feliz. Em breve estaremos de volta. Gostaria de dizer que criamos um Instagram para as próximas temporadas, @podcafépodcast. Se não achar, pode ir lá no meu Instagram, @vpeixoto com 2 is, que já tá liberado. Então podem seguir lá se vocês quiserem, pra ficar atentos a mais novidades. E apesar de ser o último, eu vou me apresentar de novo, porque eu faço isso todos os episódios. Meu nome é Vitória, eu faço cinema e administração. Estou aí na corrida com o EAD pra me formar, mas vai dar tudo certo. Adoro filme, vocês viram que eu gosto de filme de tubarão. Eu tô fazendo algumas coisas pra internet agora, né? O podcast é uma delas. Adoro aprender coisas novas e quanto mais piração eu tiver, melhor. E lógico, eu amo café, senão acho que eu não teria um podcast com esse nome. E, cara, é o último episódio da temporada, mas hoje é o primeiro episódio oficial em que eu estou tomando café enquanto eu gravo o podcast. E hoje aqui comigo eu tenho uma pessoa muito especial, eu falo isso todos os episódios, mas as pessoas são muito especiais, que é um amigo que, cara, quando junta eu, ele e a namorada dele, se deixar a gente pira também por muito tempo junto. E tudo começou por conta de um vídeo de Instagram. E eu falei, cara, eu preciso gravar um episódio pro podcast sobre isso. Mas antes eu vou pedir pra ele se apresentar. Matheus Rocha, por favor, o espaço é seu, se apresente. Oi. Eu não sei muito o que falar, não. Meu nome é Matheus Rocha, amigo da Vitória. Eu faço cinema junto com ela. A gente já se conhece tem 2 anos. Já metade da faculdade. Uns 2 anos e meio quase já. 2 anos e meio já, né? Caramba. Eu faço cinema, meu foco é em distribuição de cinema. Inclusive eu estudo pra caramba pra poder fazer isso. E aí eu comecei a reativar meu Instagram, porque eu nunca fui uma pessoa muito Instagram. E aí, tipo, eu sempre quis colocar alguma coisa que, assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente sempre tem que colocar um pouco de si nas coisas que a gente faz, até pra gente poder levar o que a gente faz pra mais longe. Então eu resolvi reativar meu Instagram e colocar algumas coisas. Acabou que eu fiz um vídeo de IGTV sobre paciência, que era uma coisa que as pessoas, quando falam, elas falam de uma maneira que eu acho muito impessoal e eu acho que não impacta do jeito que tem que ser. E acabou que fez um certo sucessinho, assim, tipo, o pessoal compartilhou pra caramba, eu tive 11 compartilhamentos e direct, assim, eu fiquei tipo, caraca, mano, 11 pessoas, sabe? Dá pra fazer um grupo de K-pop já, sabe? Montar um time de futebol. Teve 3 pessoas que salvaram o IGTV. A gente comentou. Eu fiquei, porra, caralho, que maneiro. Aí acabou que a Vitória convidou pra falar sobre isso. E é uma coisa muito bizarra, porque é um assunto que pra mim é meio ambíguo, assim. Porque eu sou uma pessoa que tem uma paciência extrema. Eu não conheço outra pessoa que é mais paciente com as pessoas do que eu. E isso é bizarro de falar, porque eu tenho uma paciência muito grande com as pessoas, mas eu tenho uma impaciência absurda com o tempo e comigo mesmo. Tipo, eu consigo deixar... Já aconteceu, inclusive, casos, né, de eu estar na rua. Aconteceu um negócio lá em 2018, depois eu entro nessa história, que a mulher, tava acontecendo um negócio na rua, a mulher gritou na minha cara, tipo, me xingou na minha cara, assim, tipo, coisa de 20 centímetros na minha cara, e, cara, eu lidei aquilo como se fosse nada. Se fosse eu ia ser presa por desacato. E as pessoas que estavam lá de fora, elas falavam, nossa, como é que você não gritou na cara dela de volta? Tipo assim, cara, eu não sei, eu só consigo lidar com isso de uma maneira muito tranquila. Mas eu não consigo lidar, por exemplo, Matheus, semana que vem a gente vai viajar, tá? Cara, eu não cago, galera. Cara, não dá, eu não como, sabe? Tipo, eu não consigo esperar, cara. É uma ansiedade muito grande. Porque não tem o que você fazer, não tem o que você consegue, não dá pra você adiantar mais. A pessoa você consegue, sei lá, lidar de alguma forma com a situação ali no momento, mas assim, o tempo não dá. O tempo ele vai falar, você vai ter que esperar, não tem outro jeito. Não tem muito como você mudar isso, né? E como acho que o Matheus já adiantou um pouco, o tema de hoje é paciência. E pra começar a nossa conversa, eu queria trazer aqui, aproveitando a mãe professora de português que eu tenho em casa, que tem como é que posso dizer, um dicionário etimológico, eu fui procurar a etimologia da palavra paciência. E paciência, de acordo com um dicionário do Antônio Geraldo da Cunha, quis trazer a fonte aqui, né, porque é importante, significa que paciência é a virtude que consiste em suportar os sofrimentos sem queixa. E a primeira coisa que eu pensei quando eu li isso foi tipo assim, cara, isso pra mim não é só paciência. Isso tá um pouco ligado com indiferença também. Eu não sei se você tem essa percepção quando fala disso. Eu acho que não.
Eu acho que indiferença é quando você... Aquilo é tão irrisório de valor pra você que aquilo não te machuca porque ela nem chega a significar alguma coisa. Do tipo, Vitória, você sabia que tem índios em Burkina Faso que tem que trocar de árvores de vez em quando porque às vezes as folhas das árvores secam? Cara, você vai ficar, nossa, que estranho, que triste, né, e tal. Mas, tipo, talvez aquilo não tenha um significado tão longe daquilo pra você que gera uma indiferença. Mas eu acho que paciência... Eu não veria da forma como esse cara falou, mas é interessante porque você aguentar algo de uma forma que aquilo não faça... Não, ai, meu Deus, eu tô prolixo. Mas aguentar aquilo de uma forma que aquilo não te machuque. Ele não mencionou tempo, por exemplo, que é uma coisa que a gente atrela o tempo inteiro, né? A impressão que dá é que a paciência ela é uma coisa que você já tem e quando o momento chega, foi aquilo que você deu de exemplo, né? Você é uma pessoa paciente pra lidar com aquilo naquela hora e não que com o tempo você vai amadurecendo aquela situação e você se torna uma pessoa paciente em relação àquilo. Faz sentido? É uma virtude pontual em relação a uma coisa pontual. É meio... Não tem ligação com o tempo, mas tem ligação com a relação que você tem com a coisa. Eu acho que é muito por conta disso que não é a indiferença, mas pode ser. Você pode ter paciência com um assunto que não é importante pra você, porque ele simplesmente não é importante pra você, não vai te gerar nenhuma expectativa e tal. Não, faz sentido. Eu fiquei pensando aqui agora, eu fui procurar a tal da indiferença, e indiferença até significa uma coisa que você adia, que você não é tão importante assim a ponto de você correr atrás. E eu fiquei pensando assim, até que ponto, por exemplo, paciência é, digamos assim, um antônimo de ansiedade. Porque eu muitas vezes relaciono isso, assim, de situações como, por exemplo, eu não sou uma pessoa paciente pra ouvir críticas, que é uma desgraça, mas eu tô aprendendo isso na terapia. Tipo, eu sou completamente ansiosa, eu recebo aquilo, eu já fico irritada, eu não sei lidar com aquilo de uma forma paciente. Mas, ao mesmo tempo, você falou muito sobre a questão do tempo, né? Uhum. Eu fico pensando assim, cara, paciência não é também uma coisa que você é sempre uma pessoa paciente pra tudo. Você pode ser uma pessoa completamente paciente, por exemplo, pra estar na fila de um banco, e você pode não ser uma pessoa paciente pra lidar com discurso de ódio na internet. Sim. Lê de novo a definição do cara aí. Virtude que consiste em suportar os sofrimentos sem queixa. É engraçado isso, porque é muito isso. Eu acho que é uma virtude... Por que é uma virtude, primeiramente? Eu acredito que está certo, porque é uma coisa que você tem muito sua, do tipo, aquele tipo de assunto, ele não vai te fazer estar impaciente, não vai te fazer sofrer com a espera daquilo, ou com qualquer coisa que aquilo te sofre. Mas é uma coisa específica pra aquele negócio. E não porque você é assim com tudo, né? Por exemplo, você já deve ter visto aquele vídeo do policial falando com o cara em Alphaville, que o cara era rico. E aí ele fala, vem aqui, sai da minha calçada. Tu já deve ter visto esse vídeo. Vi, infelizmente. E tipo, é um vídeo que ele me deixa... Eu fico assim, que idiota. Até o momento que ele fala do dinheiro. Que pra mim é uma coisa muito complicada, porque eu sou uma pessoa que é muito sentida com a coisa da injustiça. Então, por exemplo, o cara vem e fala, sai da minha calçada, você é um... Falando pro policial, né? Você é um verme, você é isso, você é aquilo, você é pior do que o verme, você é o cocô do cavalo do bandido. Cara... Foda-se, tá ligado? Isso não é nada demais, tipo, o cara é só um idiota. Agora tem uma hora do vídeo que ele fala assim, cara, olha onde você tá em Alphaville, eu ganho 300 mil por mês, você ganha 1.300 por mês, na cara do policial. Aquele momento me deu, cara, eu levantei da cadeira, assim, fui pra trás, segurei na cadeira e fiquei assim, porque eu acho que uma das coisas que tem a ver com a paciência que você tem pra falar com as pessoas é embutir que o que ela tá dizendo pra você é verdade. Se você é uma pessoa que, você pode não gostar muito de si de alguma forma, mas se você entende que, porra, eu posso ser um merda, mas eu posso ser... Mas eu não sou uma pessoa desonesta, eu não sou um verme. Eu sou uma pessoa que talvez podia ser melhor, mas eu sou uma pessoa legal. Mas quando ele fala do salário, não tem como você achar que aquilo não é verdade. E aí, aquilo me dá uma coisa do tipo, cara, que filho da puta, sabe? Ele sai da percepção pessoal, né? Porque todos esses outros xingamentos são meramente subjetivos. E ele entra numa coisa muito factual. E que ela pode ser lida de uma maneira positiva, digamos assim, no sentido de olhar pra aquilo e achar aquilo um absurdo, realmente, falar, putz, não deveria ser assim. Ou de olhar pra aquilo como algo muito negativo, do tipo, eu sou melhor do que você porque eu tenho dinheiro. E você não. E rebate num problema do tipo, cara, você tem 1.300 e isso é uma crítica do tipo, policiais talvez devessem ser mais bem pagos, porque primeiro, é uma profissão do caralho, segundo, o fato de eles serem mal pagos serem corruptos, né, e tal, e isso gera um monte de problema que você fica tipo, caralho, realmente, agora não tem como eu me livrar disso, não tem como eu canalizar isso pro lado, porque isso me machuca pra cacete. E eu
eu acho que a paciência, de uma forma geral, ela tem a ver com isso. Você ter uma má relação com o tempo pode causar uma impaciência em relação à espera de determinadas coisas. Quando, por exemplo... Quer ver? Eu não sei se você já fez esse exercício, mas você tem uma puta viagem, pra viagem do ano marcada pra daqui a uma semana. Porra, fica que nem eu, caralho, não consigo comer, não consigo dormir, quero a viagem. Mas vamos dizer que você tem uma consulta no dentista, que você sabe que vai ser uma consulta merda pra daqui a uma semana. Cara, você tá tranquilo. Sei lá, comigo é assim, eu vivo enquanto eu não tenho... Eu não fico pensando, meu Deus, hoje falta menos um dia para eu ir no dentista. Aí passa mais um dia, ai meu Deus, falta menos um dia ainda amanhã. Eu não fico pensando nisso. Porque, na minha opinião, a gente imbui muito mais fácil o tempo entre coisas ruins, o tempo para coisas ruins acontecerem como um tempo de fôlego e de respiração. Tipo, uma coisa boa, tipo, beleza, eu tenho tempo ainda até esse negócio acontecer. E não como um presságio de que aquilo vai acontecer. Pra coisa boa vira um negócio de, caraca, eu quero que isso chegue mais rápido, mas isso não chega. O tempo acaba virando impeditivo de você alcançar o que você quer, né? Entendi. Eu acho que a gente tá chegando num ponto muito legal, né? De que paciência necessariamente tem a ver com tempo. Mas é engraçado, você falou dessa relação entre o que é bom, o que é ruim, de como o tempo e a paciência funcionam com isso. Eu fico pensando, por exemplo, agora na quarentena, eu tô dando uma de chefe. Eu resolvi cozinhar. Eu tô vendo. Eu não só resolvi começar a cozinhar, como eu resolvi começar a cozinhar por um lado que é... Cada vez eu tenho mais certeza disso. É ciência e paciência. Porque a confeitaria não é que nem, por exemplo, quando você vai fazer, sei lá, um arroz à piemontese. Sei lá, um exemplo. Se você quiser mais molhado, você bota mais creme de leite. Se você quer mais, sei lá, queijo, você bota mais queijo. Quando a gente tá cozinhando alguma coisa salgada, você pode botar mais pimenta, menos pimenta, sal. Isso não muda o que você vai cozinhar. Não tem como. Você vai só mudar o sabor. Mas o produto final ainda vai continuar sendo o mesmo. Você vai comer aquilo, você vai falar, é um arroz à piemontese. Ele pode ser um arroz à piemontese ruim ou um arroz à piemontese bom, né? Tipo, mas não muda o que é, de fato. Exato. Quando a gente vai pra confeitaria, e eu tive que ser uma pessoa muito paciente nesse sentido, pois não sou uma pessoa completamente ansiosa, eu entendi que não só eu deveria colocar as proporções corretas nas receitas, coisa que a minha mãe me zoava no início, porque eu ficava pegando régua, pegava balança, medidor pra fazer, sei lá, um biscoito, mas eu entendia que aquilo ali tinha um tempo até a reação química acontecer pra dar no que eu queria. Então eu tive que aprender a ser muito paciente pra poder fazer uma coisa que no final ia ser boa. Deu a entender? Entendi. Não, inclusive converge perfeitamente com a analogia que eu sempre uso em relação à necessidade de a gente ser paciente com o tempo, que é quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo. A gente vai fazer um bolo. Aí na receita diz que você tem que botar, quando você bota o bolo pra assar, tá dizendo assim, 10 minutos a 200 graus. Aí você pensa, porra, eu não quero esperar 10 minutos, eu quero esperar 5. Aí você faz uma conta, né, uma regrinha de 3. Se é 10 minutos a 200 graus, vou botar 5 minutos a 400 graus. É isso? Seria isso. No grosso seria isso. É, tipo isso. Tipo assim, você aumenta o calor porque vai ficar menos... Não, mas que é? Não, você diminui. Seria 100 graus. Então, por exemplo, 10 minutos a 200 graus, porque vai levar tempo. Então você bota mais fogo em menos tempo, porque aí você vai botar a mesma proporção. Assar mais rápido. É, só que aí dá uma merda, porque o bolo vai torrar por fora e... Vai ficar aquele bolo pneu. E ficar cru por dentro. E aí eu fiquei, porra, mas... Caralho, mas as contas estão certas, a ciência tá certa. Mas aí tem um fator que é o tempo da penetração do calor na massa do bolo, que faz todo sentido. É químico. Se você tentar entrar na água, você entra na água devagar. Se você entrar na água rápido, tu vai dar uma porrada com a mão na água pra ver se não dói. Dói que nem concreto, cara. Mas a água é mole. Você vai achar que não faz sentido, mas faz sentido. Então esse tempo, o fator do assar do bolo durante esses 10 minutos é o que faz o negócio acontecer. Não é só o tempo com o calor, né? Não, eu brigo com a minha mãe sempre quando ela vai fazer um bolo, ou meu pai fala assim, não adianta você querer botar... Primeiro, tem que pré-aquecer o forno, porque se não pré-aquecer o forno, muda tudo. Você bota o bolo num forno gelado, completamente gelado. E assim, cara, sabe aquela pessoa que vai lá o tempo todo e fica abrindo também o forno pra ver se tá pronto, se não tá? Não pode fazer isso. Então tem toda uma paciência. Quer ver um exercício de paciência excelente com cozinha? Faz um brigadeiro. O brigadeiro, você ligou o forno, você não pode sair dali. Você não tira o umbigo do fogão, porque senão queima. É, tu tem que ficar mexendo,
Exato. mexendo. Então, assim, é impressionante isso, porque, cara, quer aprender a ter paciência? Vai cozinhar. Eu aprendi isso na vida. Vai cozinhar, porque é exatamente isso que você falou, dessa relação com o tempo. Não adianta você querer correr, você querer aumentar. Tudo bem que, por exemplo, se você quiser fazer um bife, quer fazer um bife mais rápido, você pode lá aumentar o fogo, diminuir as fatias e tal. Mas, assim, não é que nem confeitaria. É outro nível. E aí, eu queria até pensar em uma outra proposição aqui que eu dei uma pesquisada, eu falei, cara, isso parece ser muito legal. Que todas as vezes que eu ouço também que alguma pessoa é paciente ou que ela tem paciência, isso também pode estar relacionado muito com empatia. Por exemplo, se você tá lidando com alguém que ou tem um gênio muito forte, ou que tem algum problema, tá passando por algum problema, e você lida com aquela pessoa de forma paciente, isso pode estar, de algum modo, relacionado à empatia. Você não acha? Mas você diz impaciente. Se eu lido com você impaciente, eu sou antipático? Não, eu digo, tipo assim, eu tenho uma pessoa que tá muito estressada, que tá passando por um momento muito difícil, e todas as outras pessoas que lidam com ela ficam irritadas com ela quando ela toma umas decisões equivocadas, justamente por conta dessa situação pela qual ela tá passando. E aí você é uma pessoa que lida de forma paciente, você entende aquilo, você fala, cara, eu não vou dar uma surtada com essa pessoa porque eu sei de onde é que isso tá vindo. Então, essa paciência que você tem tá ligada com empatia. Ah, sim, claro. Entendi, claro, sim. Inclusive é por conta disso, eu acho que por eu entender, por ser um dos meus valores mais primitivos, mais básicos, assim, na minha vida, de entender que, cara, já deve ter visto esse vídeo na internet, que todo mundo é um caminhão de lixo. Eu nunca O que é um caminhão de lixo? É muito foda. Tipo, o cara entra no Uber, num bagulho desse, assim, aí vê um cara, ele tá lá no Uber dirigindo, o cara bate no outro. Aí o cara sai do carro da frente, sai, começa a xingar, e o cara calmão. E o cara xingar, e o cara volta pro carro e vai embora. Aí o passageiro fala pro motorista assim, cara, como é que você ficou tão tranquilo assim? Aí ele falou assim, cara, as pessoas são que nem caminhão de lixo. Elas vêm lotadas e a única coisa que o caminhão de lixo quer é despejar o lixo em algum lugar. O caminhão de lixo, ele não é o lixo, ele não é uma coisa a ser jogada fora, mas ele é uma coisa que tá lotada e precisa descarregar alguma coisa. Então não necessariamente a pessoa que tá gritando contigo, ela tem uma avaliação negativa em relação a você totalmente. Na verdade é uma avaliação mais dela, né? Tipo, se a pessoa... Não é tão pessoal, né? Não é tão pessoal. É óbvio que eu acredito que tenham limites do tipo, sei lá, mano, a pessoa tá gritando na minha cara, me chamando de tudo. Cara, eu vou tranquila, foda-se. Eu sei quem eu sou, a ponto de você dizer o que você quiser sobre mim e eu não vou ligar. Agora, por exemplo, tu chegar e falar, porque tua mãe é isso? Tipo, cara, tu não fala da minha mãe, tá ligado? Tu vai morrer. Tipo, é um valor. Então, com certeza é uma questão de empatia, porque eu não só trabalhei isso a minha vida inteira pra não ter problema com isso. Tipo, eu sou extremamente paciente com as pessoas, porque eu entendo que ninguém é perfeito, todo mundo é problemático, todo mundo é imperfeito. E a grande maioria das pessoas não sabe lidar com elas mesmas. E por não saber lidar com elas mesmas, a tendência delas fazerem merda com outras pessoas é enorme. Então, como eu sei o que eu posso fazer comigo mesmo, eu me resguardo disso. Agora, o tempo pra mim já é uma coisa que eu não tenho esse background pra trabalhar ainda, né? E isso me incomoda de uma certa forma. Vai aprender confeitaria. Eu vou cozinhar, vou fazer bolo. Eu já gosto de doce, vou fazer bolo, acabou. Mas é maravilhoso, porque você faz paciência e você come. É maravilhoso. Não, mas recompensa na hora, né, cara? Perfeito. Nossa. Não, completamente. Assim, eu digo que eu sou paciente, que eu aprendi a ser mais paciente por conta da confeitaria, mas eu não deixei claro aqui que quando o bolo sai do forno, eu não espero esfriar. Eu como quente mesmo. Não tô nem aí. Mas até isso é uma coisa legal de se falar, que uma das coisas que você falou no vídeo, eu tava revendo o vídeo do Instagram hoje de manhã. Aliás, você quer divulgar seu Instagram aqui agora? Segue lá, @Mateus, sem H, RMC. Mateus RMC. Gente, vai seguir lá o Mateus. Tô botando lá umas coisas, eu tô tentando colocar coisas mais relacionadas a cinema, distribuição, comercialização de filmes e tal, que é a minha área de estudo. Então se você gosta desse tipo de coisa, será muito bem-vindo. Em algum momento você também vai se juntar à pequena equipe que eu estou planejando montar pra falar sobre cinema. Vai ser um podcast grande, mas estou planejando isso daí. Então ótimo. Será uma honra participar desse show tão querido da internet. Mas, aproveitando, né, que a gente tá falando um pouco de arte de cinema, eu também comecei a pensar, cara, quando eu começo a entrar nesses assuntos, ainda mais olhando etimologia, significado de palavra, eu vou entrando nos buracos que eu não entendo de onde isso sai. Eu fiquei pensando que, por exemplo, pra nós
que somos artistas, que trabalhamos com arte, pensando no que você falou no vídeo, né, em relação à frase lá do Lost, você quer repetir a história antes de eu continuar? Porque eu achei interessante. Pode ser, a gente, pra quem viu Lost, vai lembrar de uma cena do John Locke, que ele fala com o Boone, eu acho que é na segunda temporada, que ele tá falando, cara, o que você tá fazendo aí sentado, fazendo nada? Aí ele conta uma história que é uma história do Michelangelo, ele tava numa igreja, que ele ia todo dia pra ver um bloco de mármore que tinha lá, ele ia lá, sentava algumas horas por dia, ficava olhando pro negócio e ia embora. Aí no outro dia ele voltava a fazer a mesma coisa, ficava olhando pro negócio e ia embora. Aí um dia um padre, um frei lá, chegou lá, tocou no Michelangelo e falou assim, ô garoto, o que você tá fazendo aí? Todo dia você vem aqui, todo mundo sabia que ele era um escultor e tal, todo dia você vem aqui, fica sentado olhando pra esse negócio, e só fica olhando pra esse negócio o dia inteiro, o que você tá fazendo? Aí ele respondeu, tô trabalhando. Que é basicamente o seguinte, a escultura, ela não começa no primeiro momento que você dá a porrada com um cinzel no mármore. Começa toda na idealização e na imaginação, né? Eu acho que, inclusive, foi uma frase do Michelangelo que ele falou, tipo, eu nunca criei nada do mármore, apenas existia um anjo dentro do bloco e eu o libertei, tirando o que não era o anjo, né? Tipo, é uma coisa... Eu já ouvi isso. Pra cacete, né, cara? Não, o cara é outro nível. Isso fala também muito com... Tem uma situação, acho que é do Picasso, que ele começou a desenhar uma coisinha num papel, tipo um papel de jornal, num guardanapo. E aí ele tava num restaurante, uma galera tava vendo ele desenhar, ele já era conhecido. E na hora que ele foi levantar, ele ia largar o negócio fora, jogar o negócio fora, e uma mulher chegou pra ele e falou, né, tipo, quanto é que o senhor me dá isso daí e tal, quanto é que eu posso pagar pra ter isso daí? Ele falou um valor absurdo lá. Aí ela falou, pô, mas você acabou de fazer isso, tipo, tem 2 segundos que você fez num guardanapo, você não vai nem guardar isso daí. E ele vira e fala, não, eu demorei minha vida inteira pra fazer isso. E isso é muito incrível. Mas aí, vou entrar com uma pequena indagação aqui pra gente poder, acho que, fechar no alto, que eu sei que isso vai render. Que nós, como artistas, as pessoas que trabalham como arte, a gente tem a sensação de que a gente tem que estar o tempo todo produzindo. O tempo todo. E, obviamente, essas histórias falam um pouco o contrário. Existem momentos de contemplação e de análise, de estudo, de ganho de referências que ajudam a gente a fazer o que a gente faz de arte. Só que eu fiquei me pensando aqui que a gente também precisa de um lado um pouco inquieto como artistas. Uma certa ansiedade pra querer produzir, pra colocar as nossas coisas pra fora. E eu fico pensando até que ponto a paciência pra um artista é uma virtude e até que ponto a ansiedade, a inquietude e a volatilidade não são virtudes pra gente poder produzir. Eu vou finalizar isso com uma frase que eu não lembro de onde eu ouvi. Realmente não lembro. Mas eu acho que vai traduzir perfeitamente o que quer dizer com isso. Eu acho com certeza que o ser humano, ele é movido por desconforto. E aí, é em cima desse pensamento que eu dou essa frase que andar é estar em constante desequilíbrio. Pô, eu tô bem, porque eu tropeço no reto. Tipo, pra você andar, você tem que estar em desequilíbrio, porque pra botar um pé no outro, você tem que se desequilibrar conscientemente. Então, eu acho que é muito isso. A gente saber criar uma situação de, cara, a gente nunca tá satisfeito, mas ao mesmo tempo nunca tá conformado com o que a gente faz, né? De uma maneira saudável. Eu achei que isso resumiu perfeitamente, porque... É muito louco isso, né? Assim, às vezes eu me pego em momentos de criação artística falando que talvez eu devesse ter mais paciência com o meu próprio processo criativo, porque quem já viveu um processo criativo sabe que é como se fosse parir um filho, que dói e que machuca, e às vezes a gente tem que voltar 2 passos atrás pra poder caminhar um pra frente e, tipo, é ruim, é bom, mas é ruim. E a gente tem que ser muito paciente nesse sentido, né? Pra trazer os nossos projetos, as nossas ideias à tona. Eu tô há, sei lá, 2, 3 anos com 2 projetos na gaveta, tentando pensar todos os dias como não começar a trabalhar, porque eu acho que o simples fato de eu estar pensando neles o tempo todo, todos os dias, eu já tô trabalhando de algum modo, mas pra concretizar, né? Ao mesmo tempo, eu acho que às vezes eu sou paciente demais a ponto de não fazer nada. Eu tenho um negócio que, assim, o que eu preciso pra poder fazer isso realizar? Por exemplo, eu tenho um sonho meu que eu quero muito ter uma distribuidora minha. Eu quero fazer uma distribuidora. Só que se você, Vitória, chegar agora pra mim e me der 1 milhão de euros na minha mão, eu não sei o que fazer. Você sabe que eu roubei isso de algum lugar. Eu não vou ter como... Eu não tenho como abrir essa distribuidora. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Eu nunca trabalhei numa distribuidora, eu não sei como funciona o métier de uma distribuidora. Eu
tenho noções de distribuição porque é o que eu estudo. Mas eu não tenho como abrir uma distribuidora porque eu vou fazer merda. Eu trocaria $1 milhão pra abrir uma distribuidora por um puta curso com, sei lá, o CEO da Warner me explicando como fazer uma distribuidora. Porque é o que eu preciso pra poder fazer isso. Então, sabendo disso, eu não posso estar correndo atrás de dinheiro. Eu tenho que estar correndo atrás de conhecimento. Eu acho que é a mesma coisa pra desenvolvimento criativo de alguma forma. Você entender que, cara, eu não sei quem são, sei lá, por exemplo, eu tô montando uma série. Aí eu tenho que fazer os personagens dessa série. Então você não vai pensar em, sei lá, locação, roteiro. Você vai pensar em desenvolvimento. Vai pensar quem são os personagens, quem eles são, como eles falam. Você montou aquilo, depois você passa pra próxima coisa. E assim por diante. Talvez até se dando metas de, pô, só vou passar pra isso quando eu terminar isso e tal. É esse nível de paciência que eu preciso pra terminar a faculdade. Porque por mim eu já tava formada, mas tem tanta coisa pra aprender no meio do caminho. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente navegou um pouco por todos os lados que floresceram, assim, digamos, na minha cabeça quando eu vi o vídeo. Eu até comentei, né? Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa com isso, assim, eu não consigo ficar quieta. E eu acho que a gente finalizou em grande estilo essa temporada, que foi uma temporada bem diversa e caraca, a paciência é um tema, acho que foge completamente de tudo que a gente já falou aqui no Pod Café. Então eu queria te agradecer, primeiro por fazer o vídeo, queria agradecer a Lara, que também estava envolvida no processo, e que virá aqui, próximas temporadas, já falei com ela não vai escapar, ela vai ter que vir aqui. E é isso, eu queria te agradecer por compartilhar com a gente as doideiras e as inspirações. Ah, cara, eu que agradeço muito, é uma honra poder estar participando disso. Eu vi você quando começou isso, o primeiro episódio foi super incrível, o segundo melhor ainda, e tá melhorando cada vez mais. Eu sempre digo que você é uma pessoa capacitada pra fazer o que você quiser. É tudo uma questão de controle, mas isso é um desafio universal. Todo mundo... E paciência. E paciência. É um desafio universal pra todo mundo. Não é fácil pra ninguém, pra artista menos ainda. E é isso, é uma honra estar podendo fazer parte disso. Então é isso, agora finalizamos o último episódio do Pod Café. E em breve voltaremos com mais. Fiquem de olho lá no Instagram, @podcafépodcast. E é isso. Muito obrigada. Até mais. Valeu.